Queridos amigos, mais um encontro, se renovam as esperanças de mais um ano que vai se findando, e nesse final de ano, sempre duas datas são muito importantes, Natal e Ano Novo. Para falar do Natal, que é um período onde o próprio planeta parece que ele muda o seu campo vibratório, temos aqui a renovada alegria de estarmos com a presença do nosso querido Raul Teixeira. Obrigada pela tua presença, Raul. Muito obrigado, é uma oportunidade boa de estar de novo aqui entre vocês. Muito obrigado. E vamos começar falando sobre o significado do Natal, sobre o significado dessa data, Raul. O Natal, naturalmente, é nascimento. Todos nós temos os nossos natais, o dia que nascemos. Mas quando nos referimos ao Natal do fim do ano, é o Natal de Jesus Cristo. Essa figura notável que o mundo teve e que dividiu as idades. A vinda de Jesus ao mundo foi de tal magnitude que a história foi dividida em antes dele e depois dele. Curiosamente, esse vulto não aparece nas páginas grandiosas da história, como aparecem Júlio César, Napoleão e outros vários. E ao mesmo tempo é importante porque, sem que ele tenha merecido essa atenção dos historiadores, salvo algumas poucas linhas em Flávio Joséfo, ele mexeu na história do mundo, porque passamos a contar o tempo antes dele e depois dele. Então, Jesus foi o marco divisório dos tempos. E podemos tirar essa mensagem para a nossa vida. Ele também é marco divisório para o nosso tempo interno. Nós somos uma criatura antes de Jesus, antes de conhecê-lo, antes de travar contato com sua mensagem. E somos outra pessoa depois dele. Também a nossa vida espiritual, Jesus consegue dividir em antes e depois dele. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, disse-lhes: no passado éreis trevas, antes de Cristo. Agora, porém, sois luz. Andai, pois, como filhos da luz. Então, o Natal é essa oportunidade de divisão de águas, de divisão de tempos, de divisão de comportamentos. Daí, a mensagem fulgurante do Natal, uma vez que ninguém sabe exatamente qual foi a data de calendário em que Jesus veio ao mundo. Primeiro, porque ele era uma criança comum, filha de uma tecelã, de um carpinteiro, e quem é que ia se preocupar com isso, com o nascimento de uma criança do povo? Depois, porque os calendários foram modificados e nós estamos sob o calendário de Dionísio o Pequeno, Dionísio Exíguo, ou calendário gregoriano, e a partir disso foram encaixados aí 2 meses que não existiam quando Jesus nasceu. Os meses de julho e de agosto, ambos de 31 dias, ambos em homenagem a 2 grandes imperadores romanos. Daí, então, nós pensarmos que o nascimento de Jesus Cristo é independente de uma data de calendário. Embora a tradição nos aponte o 25 de dezembro. Mas, como escreveu um grande escritor de São Paulo, o professor Pedro de Camargo, que nós aprendemos a conhecer sob o pseudônimo de Vinícius, escreveu uma página notável: Jesus nasceu onde e quando? E diz Vinícius que para Maria de Magdala, por exemplo, Jesus nasceu naquele dia em que lhe falou da vida espiritual, retirou-a da prostituição, da tormenta, da vida equivocada. Jesus nasceu para Judas Iscariotes, no momento em que Judas se deu conta de que o amigo não se ia defender, que ele era superior à condenação dos judeus e dos romanos. E o remorso de Judas, a dor moral de Judas, fez com que
agora então Jesus nascesse para ele. Jesus nasceu para Simão Pedro depois das 3 negações, quando o galo cantou e ele se apercebeu de que Jesus houvera falado a verdade, quando estabelecera que o homem da terra é muito mais frágil do que propriamente mau. Por isso Pedro, que tinha garantido que morreria por ele, logo depois o negaria, diante do medo dos soldados e da população. Logo, Jesus nasce em nós, em cada Natal, desde que abramos a alma para que seja Natal em qualquer dia do ano. Como fazer para harmonizar esse toque que você deu de espiritualidade, que é uma preparação espiritual para esses dias, com a preparação material para esses dias, Raul? Ocorre uma grande coincidência na nossa sociedade, porque no final do ano é exatamente quando nós temos que acertar as contas com o Estado, com o poder do mundo, temos que pagar certas coisas, certas dívidas vencem, não queremos entrar o ano com tais e tais compromissos, não podemos. Então, as pessoas ficam muito mobilizadas por esse dinheirismo do final do ano. O 13º salário de um, o 14º do outro, o salário do outro que não tem. Então, ficamos nessa tormenta. Todo mundo quer arrumar sua casa, pintar a casa, mudar os móveis, comprar roupa nova, e aí surgem os presentes. E essa história dos presentes, nós podemos encontrar na história da humanidade. Porque quando se comemora o solstício de inverno na Europa, era exatamente a data em que se faziam as festas do solstício de inverno. O solstício começava no dia 22 de dezembro na Europa Central. E as festas do início do solstício duravam 3 dias. Nessa festa do solstício, se homenageava o deus Apolo, que era incumbido, segundo a mitologia, de carregar pelos céus afora o carro formoso do sol. E porque o solstício de inverno marcava a entrada do inverno europeu, 22 de dezembro, oficialmente, era o período em que caracterizava a frieza, a friagem do tempo, e se pedia ao Deus para que não se demorasse a voltar com seu carro do sol. Se evocava Apolo para que ele pudesse trazer logo o carro do sol. Então, o que é que se passava nessa festa do solstício? Durava 3 dias, repitamos. As famílias, as senhoras, as vizinhas, trocavam entre si mimos que elas mesmas faziam. Fosse um pão caseiro, um pano trabalhado, bordado, ou alguma iguaria, algum objeto feito por elas, era trocado entre as donas de casa. Nesse período, as pessoas, por causa do inverno, comiam frutos secos, que eram trabalhados ao longo do ano, porque nesse período do inverno, eles não tinham outras coisas mais fáceis para comer. As frutas, além de tudo, quase sempre oleaginosas, era responsável por manutenção da temperatura do corpo. Desse modo, aprendemos a comer frutas secas com os europeus. Aprendemos a trocar presentes com as mulheres europeias, que trocavam entre si as coisas que faziam. E no 3º dia do solstício, o dia 25 de dezembro, era o dia em que se fazia em Roma a grande festa em homenagem ao deus Apolo. Em torno do templo de Apolo se realizava uma procissão levando-lhe a estátua. E em torno ainda do templo havia várias barracas, barraquinhas, tendas, onde as pessoas comiam e bebiam ao longo dos 3 dias. E para continuarem a comer e a beber, elas faziam uso dos vomitórios públicos para que pudessem esvaziar o estômago e voltar a comer tudo de novo. Era uma festa pagã, como nós chamaríamos agora, porque as pessoas se davam aos excessos da mesa, do sexo, de tudo o que era possível.